Hora da nossa coluna de direito. Hoje vamos falar sobre direito do trabalhador. Aqui com a gente o professor e advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em direito previdenciário e trabalhista. Seja bem-vindo. Poxa vida, quanto tempo, né? Feliz Ano Novo. Boa noite, linda. Feliz Ano Novo. Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, não é isso? Dizem por aí, não é o meu caso, viu? Nem o meu, mas vamos lá. Hoje o nosso assunto é sobre os documentos exigidos pelo empregador na hora da contratação, porque, Paulo, hoje muita gente tem dúvida, né, sobre esses documentos que devem ser apresentados, né, no momento de ser contratado. E o que é exigido pela empresa, pelo empregador, enfim. Queria que você detalhasse quais são, né, explicar para a gente o porquê dessas regras e sobre, né, esses documentos, enfim. Boa noite, ainda mais uma vez, bonito telespectador. É bom estar de volta essa bancada, tão bem quista, né, e tão bem assistida pelos telespectadores. Mas em relação a esse questionamento, muita gente se pergunta, pode o empregador exigir, de fato, diversos documentos? Pode fazer o que ele bem entender no momento da contratação? A resposta é não. A resposta é que o empregador tem porque ele não pode exigir tantos documentos, ou determinados documentos especificamente. Isso se dá pelo fato de que não pode haver constrangimento ao empregado no momento da contratação. Não pode haver a busca por documentos que realmente venham inibir o acesso de colaboradores, de empregados ou de pretensos candidatos às vagas de emprego. Isso tem como objetivo principal resguardar a intimidade, a privacidade dos trabalhadores. O que de fato pode ser exigido são documentos básicos, comuns, como documentos de identificação, a carteira de trabalho, comprovante de residência e o exame admissional, que nesse caso é o exame que deve ser custeado pelo próprio empregador. Muitos empregados pensam que ele tem que arcar com o custo do exame admissional, ou demissional, ou periódico, mas não. Esse é um custo que o empregador deve arcar, não é o empregado que deve arcar com isso. Vamos exemplificar os documentos que não podem ser exigidos em nenhuma hipótese, por exemplo? Não se pode exigir exame de gravidez para a contratação de mulheres. Não se pode exigir documentos como antecedentes criminais determinados empregados. Não se pode exigir o documento que tem a sorologia positiva ou negativa do HIV. Não se pode exigir documentos que venham, mais uma vez, a gerar um constrangimento, a evitar atitudes discriminatórias por parte do empregador em face do empregado. É bem verdade que, em que pese isso parecer algo comum de não ocorrer, mas acontece com muita frequência. Alguns empregadores, sem ter conhecimento da legislação, exigem isso indevidamente, o que não é permitido. Isso sendo feito, pode gerar penalidades para o empregador. O Ministério Público do Trabalho pode atuar, inclusive, em prol da coletividade, pleiteando dano moral coletivo, por exemplo, caso empregadores venham a agir dessa forma. Até porque esse tipo de conduta, Linda, são condutas discriminatórias que não devem ser chanceladas. Eu ia perguntar justamente sobre essas penalidades. O que é que pode acontecer para o empregador caso ele exija algum documento que, enfim, não poderia exigir, vamos dizer assim? Podem acontecer várias consequências, dentre as quais, como eu disse, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, pode ajuizar ações em face das empresas, pode haver um enquadramento como uma conduta criminal discriminatória, pode acontecer o próprio empregado, individualmente, que se sentiu constrangido por conta dessa solicitação e até o Justiça do Trabalho pleitear reparação por esse tipo de conduta. Então, são as mais variadas consequências. Isso não significa que o empregado pode, de fato, se recusar a apresentar documentos que lhe são exigidos. Se eu for exigido, ele deve apresentar os que são permitidos em lei. Dos documentos que você estava falando que não podem ser exigidos, me chamou a atenção a questão dos antecedentes criminais. Eles, em nenhuma hipótese, eles podem ser exigidos ou existem aí as exceções? Como a gente costuma dizer, o direito sempre tem uma regra e tem diversas exceções. No caso dos antecedentes criminais, é possível, sim, que algumas categorias tenham que apresentar esse documento. E a razão disso é muito simples também. Algumas dessas pessoas trabalham com segurança privada, por exemplo, com vigilância, no ambiente bancário. Nessas circunstâncias, por exemplo, é possível que os empregadores solicitem, sim, os antecedentes criminais. Lembrando sempre que não é porque uma pessoa foi condenada, transitada em julgado, que ela vai para o resto da vida não conseguir um emprego em determinadas categorias. Não existe o que a gente denomina de pena perpétua, mas é possível sim que o empregador exija essa documentação até por uma própria segurança da empresa. Entendi. Para finalizar, recentemente nós tivemos aí uma adequação
né, legislativa. O que é que mudou? Linda, essa adequação foi exatamente voltada para os antecedentes criminais, para uma categoria específica. A Lei 14.811 do ano 2024, logo no início de 2024, ela entrou em vigor estabelecendo a obrigatoriedade de que instituições de ensino público e privada possam exigir dos seus empregados antecedentes criminais. Mas a pergunta que se faz é por que as instituições de ensino público e privado? Porque muitas vezes as instituições estão lidando com um público que é um público determinado como vulnerável, são crianças. Então pode-se, de fato, tentar inibir que pessoas que tenham praticado maus tratos no passado, por exemplo, venham a ser contratadas. E é uma obrigatoriedade não apenas de exigir a documentação, como de manter isso atualizado a cada 6 meses, para dar uma segurança ao público que essas empresas atendem. É algo recente e que, de fato, já está em vigor. Muito bem, tá aí todas as informações. Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Volte mais vezes. Voltaremos. Obrigado pelo espectador mais vezes.